Olá, queridos! Para quem não me conhece, eu sou Carolina Jardim, professora da oficina de redação. E eu vim aqui falar para vocês como tirar 1000 na redação. E para isso eu vou usar de exemplo o tema Desafios à participação política dos jovens brasileiros. O ideal é que a sua contextualização seja criativa, diferente. E uma forma de fazer isso nesse tema é utilizar a máxima de Aristóteles, que diz: o homem é um animal político. A partir disso, você desenvolve que o jovem também é um animal político. E com acesso à informação, à globalização, de fato os jovens têm se engajado mais nessa participação. Porém, ainda há 2 desafios. O primeiro desafio que ainda temos na participação política dos jovens brasileiros é a necessidade dessa participação ser constante. Porque hoje o que acontece é uma participação pontual em eventos pontuais. O segundo argumento é a ultrapolarização, que é potencializada pela internet. Assim você topicaliza e fecha o primeiro parágrafo. Começando o segundo parágrafo, você precisa desenvolver esse tópico 1, que é a necessidade da participação constante do jovem na política. Como a gente consegue exemplificar que não está sendo constante, que está sendo pontual? Por exemplo, quando a gente pega as manifestações de 2013, que tinham o lema "não são só pelos 20 centavos", e as de 2016, que foi a ocupação nas escolas e nas universidades contra a PEC 241, a gente tem aí uma massa jovem participando dessas manifestações, o que é ótimo. Qual é o grande problema? Depois que passou essa manifestação, que passou a ocupação nas universidades, teve um reajuste, ou melhor, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, reajustou 6 vezes o valor da passagem. O segundo exemplo é da ocupação contra a PEC 241, que é a PEC do teto de gastos, porque mesmo após a ocupação, a PEC depois foi aprovada. Deveria haver uma demanda, uma manifestação contrária a isso, já que a prerrogativa inicial era "não concordamos com ela". Esse parágrafo, fundamentado com a exemplificação, comprova que o jovem ele tem uma participação pontual, ou no tema que mais interessa, mais pertinente ou mais midiático. É importante que a nossa participação política, enquanto eleitor, enquanto cidadão, seja constante, uma fiscalização diária e não só pontual em fatos que chamam a atenção. Esse é o seu segundo parágrafo. Acabamos. Vamos ao terceiro parágrafo. O argumento do terceiro parágrafo é a ultrapolarização. Por que esse parágrafo é importante e esse conceito é pertinente? Como a gente falou na contextualização, a globalização e a internet facilitam os movimentos políticos. Só que a internet, pelas barreiras invisíveis que ela coloca, parece ser um local que as pessoas têm mais facilidade de promover, por exemplo, discursos de ódio. E nesse momento em que a internet é utilizada para simplesmente discussões ideológicas que não promovem discussão de propostas, que são aquelas que efetivamente vão solucionar o problema, nós entramos com a informação transdisciplinar, que vai ser a sua fundamentação, do Zizek, que é um filósofo esloveno. O que ele dizia? Que existe o fenômeno chamado despolitização. E uma das formas desse fenômeno acontecer é justamente quando a sociedade é ultrapolarizada, porque a ultrapolarização faz com que a política limite-se à discussão de ideologia e não à prática, e não à proposta elaborada que de fato vai solucionar o problema da educação, da saúde, da segurança pública. Então a gente coloca que a internet, apesar de trazer o benefício do acesso facilitado à informação, que alcança muito a juventude, nós temos em contrapartida uma juventude que utiliza essa internet de maneira a promover discurso de ódio ou discussões desnecessárias. E ao contrário do que a gente pensava antigamente, que a internet ela era irrelevante, que ser um ativista do sofá não servia, temos que mostrar a importância dela. Quando a gente pensa em automação de tweets, nós começamos a perceber que é tão importante a internet e a mídia que ela faz, a mentalidade que ela promove, que organizações oficiais utilizam esse tipo de estratégia para conseguir convencer o maior público possível, e o público da internet, as redes sociais, é majoritariamente jovem, a aderir uma ideia. Então é importante valorizar, mostrar que ela é útil, porém ela pode ser uma prerrogativa para o discurso de ódio, para a ultrapolarização, que, como diz Zizek, não é política.
política, é uma despolitização. E você acaba o terceiro parágrafo. O seu quarto parágrafo tem a famosa proposta de intervenção, que você precisa responder quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para quê e um detalhamento. Uma proposta que você poderia sugerir, o agente chamado Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Por quê? Essa última palavra, comunicação, é importante nesse agente, pois a gente poderia sugerir que esse ministério promovesse páginas oficiais, canais oficiais de comunicação entre o governo e a população nas redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, para alcançar o público jovem e noticiar o que acontece diariamente, com uma linguagem clara e simples, para que o jovem possa não só querer consumir essas plataformas e seguir essas páginas, mas também entender. E toda vez que ele entender e não concordar, que ele possa exercer o seu direito constitucional de reivindicar, de se manifestar da sua liberdade de expressão. Então a gente tem aí o MCTIC como uma forma, um agente que você pode utilizar. O que ele pode fazer? Criar essas páginas oficiais. Como que ele pode fazer isso? Ele vai utilizar o Facebook e o Instagram para alcançar esses jovens, para que agora a participação política dos jovens seja não só constante, mas motivada e democratizada pelo acesso à informação. Você consegue fechar a sua intervenção com os 5 elementos. Depois disso, tem a famosa frase otimista cíclica, que é aquela frase que passa um discurso esperançoso para o leitor e retoma a sua contextualização ou o seu título, quando tem título, porque é opcional. Lembra que a nossa contextualização foi sobre Aristóteles, um homem ou animal político? Então a nossa frase otimista cíclica poderia ser algo mais ou menos assim: dessa forma, caminharemos para construir um país no qual os jovens tenham a política como estilo de vida, tal qual pregava Aristóteles. E você consegue terminar a sua redação de maneira brilhante. Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de uma coisa: não importa o tema que vai cair domingo, vocês estão preparados. Acredito em você, porque eu acredito. Boa prova!